Olá, sejam muito bem-vindos à apresentação de resultados do quarto trimestre de 2023 do Grupo Casas Bahia. Este vídeo é disponibilizado juntamente com material de divulgação e amanhã será realizada a nossa videoconferência ao vivo para a sessão de perguntas e respostas. O quarto trimestre de 2023 foi marcado por avanços importantes em nosso plano de transformação, que prioriza um fluxo de caixa livre, robusto e a melhora do retorno sobre o capital investido acima do custo de capital. Assim, realizamos reestruturações necessárias em 2023, que devemos colher os benefícios desses ajustes de maneira gradual ao longo de 2024. E isso nos deixará em posição fortalecida para crescermos de maneira estrutural e sustentável em 2025. A evolução das iniciativas tem ocorrido dentro do cronograma planejado, com algumas ações sendo executadas antes do previsto. Exemplo disso é a frente de redução de custos, onde, na parte pessoal, tivemos um ajuste de mais de 8.000 posições reduzidas até o quarto trimestre de 2023, buscando sinergias e privilegiando nossa atividade core. Isso inclui uma redução de 42% nos cargos de alta liderança, pela simplificação das estruturas que traz mais agilidade para a nossa companhia. Tivemos o fechamento de 55 lojas detratoras de margem de contribuição e uma redução anual de 30% no custo de marketing, além da readequação de 4 centros de distribuição. Na frente de custo de capital, o ajuste no plano de compras e a redução do estoque excedente permitiram a liberação de 1,2 bilhão de reais e uma redução no prazo de estocagem de 95 para 76 dias, nível recorde da companhia. Lembrando que nosso objetivo era ficar abaixo de 90 dias. Lançamos também a nova plataforma Casas Bahia Ads, que explora o conceito de retail media e contribui para o aumento de receita e margem. Os nossos sellers e fornecedores passam a ter todo o ecossistema do Grupo Casas Bahia à sua disposição, usufruindo de nossa omnicanalidade e toda a nossa audiência para utilizar o canal mais adequado para o seu produto. Com toda a autonomia pela plataforma, o seller monitora e otimiza suas campanhas, atingindo uma audiência qualificada e segmentada, o que, consequentemente, traz maior visibilidade e conversão. Em março de 2024, divulgamos o alongamento do perfil da dívida, no valor de 1,5 bilhão de reais para um prazo de 3 anos, reforçando o entendimento e a confiança das instituições financeiras sobre a evolução do plano de transformação. Assim, os vencimentos de curto prazo, que antes representavam 59% do endividamento, passam a representar 30% do total. Destaco também a geração de 778 milhões de reais de liquidez no trimestre, que permitiu encerrarmos o ano de 2023 com 3,6 bilhões de reais, uma posição saudável para as exigências de capital de curto prazo e médio prazo. Apesar do curto período, considerando a revisão da estratégia, as mudanças na gestão, a concepção do plano, a divulgação desse plano de transformação lá em 10 de agosto e a implementação da maioria das iniciativas no segundo semestre de 2023, estamos convictos que estamos no caminho certo para tornar o Grupo Casas Bahia cada vez mais perene, resiliente a cenários adversos, com liquidez robusta e sustentável para os próximos anos. Passo agora a palavra para o Elcio, para os destaques financeiros. Obrigado, Renato, e olá a todos. Minha apresentação de hoje cobre essencialmente 3 partes. A primeira sobre o plano de transformação e seus impactos nas demonstrações financeiras. Segunda parte sobre a nossa prioridade, que é a gestão da companhia através do fluxo de caixa e da liquidez. E por último, sobre a estrutura de capital e o recente reperfilamento da dívida. Para melhor entendimento, apresentamos inicialmente os valores contábeis conforme reportado, depois o detalhamento dos efeitos não recorrentes do período e, para maior comparabilidade, a simulação da performance, excluindo esses impactos. Lembramos que no quarto trimestre de 2022 tivemos o efeito da renovação da parceria de cartões de crédito co-branded, enquanto no quarto trimestre de 2023 tivemos impactos pontuais do plano de transformação, além da provisão tributária referente ao DIFAL 22. Em termos da receita bruta, tivemos uma redução de 11,3%. É fundamental entendermos os motivos. Primeiro, o cenário macroeconômico ainda desafiador. Segundo, a base de comparação do quarto trimestre de 22 é elevada em função da Copa do Mundo, que gerou um volume adicional de vendas
especialmente de TVs, onde somos muito fortes. E temos 3 movimentos associados ao plano de transformação que, apesar de terem um impacto na receita, foram realizados de forma consciente, privilegiando a rentabilidade da operação. Deixamos de trabalhar em 23 categorias no 1P, que reduz a receita, porém continuamos atendendo o nosso cliente via 3P, ganhando uma comissão. Fechamos 55 lojas ao longo de 2023, que, ao nosso ver, não estavam agregando valor para a companhia. E reduzimos os incentivos no canal B2B e que, por consequência, tivemos uma redução no volume de vendas. O lucro bruto atingiu 2,1 bilhões de reais, com margem de 28,7%. Isto representa uma melhoria de 2 pontos percentuais em relação ao ano passado. Vale ressaltar que o impacto do saldão no resultado do quarto trimestre foi substancialmente inferior ao observado no terceiro trimestre. Por isso, um aumento de 4,6 pontos percentuais na margem bruta contábil em relação ao terceiro trimestre. As despesas diminuíram 4,4% em relação ao ano anterior, capturando já parte dos ganhos com as iniciativas do plano de transformação já implementadas. O benefício integral será observado ao longo de 2024, conforme mencionado pelo Renato. Vale a pena ressaltar a redução de 18% na despesa de pessoal, evidenciando as iniciativas de eficiência e ajuste de quadro. Lembrando que reduzimos 20% do quadro da companhia e 42% dos cargos da alta liderança no ano passado. Além disso, tivemos uma redução nas perdas do crediário e uma otimização das despesas de marketing. Com isso, o EBITDA ajustado foi de 276 milhões de reais, com margem de 3,7%, excluindo o impacto de 1,5 ponto percentual de efeitos pontuais e não recorrentes. A despesa financeira líquida totalizou 711 milhões, ainda refletindo o alto patamar da taxa de juros. E dessa maneira registramos um LAIR de 844 milhões negativo. Em termos dos estoques, reduzimos o saldo em 1,2 bilhão de reais em relação ao ano anterior, finalizando em 4,4 bilhões de reais. Na comparação com dezembro 22, temos uma diminuição de 63% no estoque acima de 90 dias. Ou seja, esse movimento de redução teve um foco específico no estoque de menor giro e estoque mais antigo. A cada mês que se passava, esse estoque tinha um custo de carregamento e menor valor mercantil pela defasagem tecnológica. Já o estoque abaixo de 90 dias teve uma diminuição de apenas 2%, a fim de garantirmos um nível adequado para evitarmos rupturas de vendas. Uma conta simples, 1,2 bilhão de reais multiplicado pelo custo de capital médio, estamos falando de economia de despesa financeira ao redor de 200 milhões de reais por ano. Consequentemente, o prazo médio do estoque diminuiu de 94 dias no quarto trimestre de 22 para 76 dias no quarto trimestre de 23, ou seja, uma redução de 18 dias, que é o menor patamar histórico já registrado na companhia, inclusive superando o target inicial do plano de transformação de menos de 90 dias. O movimento de redução dos estoques, em conjunto com uma gestão adequada dos prazos com fornecedores, levou a uma melhoria de 11 dias comparado ao ano anterior. O nível de investimento também reflete um momento de maior racionalidade e preservação da liquidez. Assim, o CAPEX passa de 1 bilhão ao ano para 387 milhões no ano passado, em razão do momento de menor movimento expansionista e do encerramento de projetos que não são core da nossa estratégia. Importante ressaltar que continuamos investindo em projetos essenciais, como ganhos de eficiência na infraestrutura e tecnologia para a melhoria da experiência do consumidor no site. Em 2023, aceleramos os processos de monetização de créditos tributários, que permitiu um impacto líquido no fluxo de caixa de 1,3 bilhão de reais no ano passado. Este impacto reflete o esforço nas vendas de créditos tributários a terceiros, redução dos níveis estruturais de estoques, foco na margem e rentabilidade e, por fim, maior eficiência logístico-tributária nas operações. Observamos uma redução de 1,2
bilhão no saldo de ICMS a recuperar no balanço da companhia. Em termos dos processos trabalhistas, queria reforçar que a governança e controles estão em níveis bastante elevados. Ratificamos todo o processo com uma consultoria externa para assegurarmos toda esta governança. Detalhe agora um pouco sobre o que chamamos de processos legados e processos recorrentes. Os legados são processos até 2019 que possuem um ticket médio para a resolução dos casos de até 6 vezes mais caro que um processo recorrente. E observamos uma redução anual desses processos legados. À medida que finalizamos os processos legados, a despesa e o desembolso de caixa dos processos trabalhistas como um todo tendem a diminuir. As demandas trabalhistas somaram 1,2 bilhão de reais em 2023, mesmo patamar do ano anterior. Deste montante, aproximadamente 70% atribuíram-se aos processos legados. Já comentamos sobre várias iniciativas que impactaram o fluxo de caixa. Tivemos o melhor fluxo de caixa livre no ano, com geração de 721 milhões de reais, suficiente para pagamento dos juros de 625 milhões de reais no trimestre. Somado às captações líquidas no período, passamos de um saldo de liquidez de 2,8 bilhões de reais para 3,6 bilhões de reais no final do ano. Ressalto também que conseguimos atingir em 2023 o melhor fluxo de caixa livre dos últimos anos. Assim, passamos de uma dinâmica de consumo nos últimos 3 anos para uma geração positiva de 648 milhões em 2023. Sem dúvida, ainda insuficiente para fazer frente às obrigações de serviço da dívida, porém é uma reversão, um sinal bastante importante da trajetória da companhia em termos de fluxo de caixa. Nosso endividamento bruto encerrou o ano em 3,9 bilhões de reais. Em relação ao cronograma de amortização, gostaria de reforçar o alongamento do perfil da dívida mencionado anteriormente pelo Renato, no valor de 1,5 bilhão de reais e um prazo de 3 anos. Assim, os vencimentos de curto prazo, que representavam anteriormente 59%, passam agora a representar 31% do endividamento no novo cronograma de amortização. O índice de liquidez de curto prazo, representado pela liquidez total dividido pela dívida de curto prazo, estava em 1,5 vezes no terceiro trimestre e encerramos o ano em 2,9 vezes com o alongamento da dívida. Importante reforçar que estamos em compliance